extraordinário, ou seja, fora do orçamento regular, assinado por Lula e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o texto estabelece que a verba vai custear a apreciação e julgamento de causas no STF. É isso que eu estou falando para vocês. E aí? Quais são as próximas pautas do STF? Não é o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro? Eu não trouxe uma matéria aqui que eles estão 14 vezes mais rápido no processo de Bolsonaro? Então, o que significa isso para vocês aí que me acompanham? Esse crédito extraordinário para uma corte que está prendendo pessoas que ficam com bíblias na frente dos três poderes, na frente de quartéis. O que significa esses 30 milhões liberados aí? Para eles fazerem festinhas? Jantares? Contratarem buffets para comerem lagostas e champanhes e uísques? Olha, eu vou falar para vocês que as coisas têm que mudar no Brasil o mais rapidamente possível. Mais rápido possível. Nota à imprensa. Isso aqui é o boletim médico, o último boletim médico que saiu agora, o mais recente, do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que já passou por essa nação, o meu capitão que eu não solto a mão por nada nesse mundo. Brasília, 17 de abril de 2025. O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva, UTI, em acompanhamento pós-operatório. Mantém boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências. Apesar também apresenta também melhora nos exames laboratoriais. Segue em jejum oral, com nutrição parenteral exclusiva. Hoje continuará o programa de fisioterapia motora, caminhada fora do leito e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI. Então foi o último boletim médico agora apresentado hoje, dia 17, pelo corpo de médicos aí, né? Pela equipe médica do Hospital DF Star, tá aí assinado, tá? Pelo Dr. Cláudio Birolini, que é o médico-chefe da equipe cirúrgica, e os demais da equipe cirúrgica. Nosso querido capitão está muito bem assistido, né? Lá no Hospital DF Star, que Deus abençoe grandemente, desde a época, desde o dia que ele foi lá para o SUS, que Deus abençoe grandemente todos os profissionais, tanto aqueles de maca, né, que carregam a maca, quanto nos primeiros socorros, quanto os pilotos de helicóptero, quanto os pilotos que levaram sempre o nosso capitão de um lado para o outro, toda a equipe médica, até a faxineira que limpou o leito de hospital que o Bolsonaro fica, que Deus abençoe grandemente a vida dessas pessoas, porque realmente são pessoas que merecem ser abençoadas por cuidar tanto do nosso querido capitão Jair Messias Bolsonaro. Olha só que legal, a Luana vai para a caminhada, mas ela vai ouvindo, ela vai escutando as notícias aqui no fone de ouvido. Muito obrigado, viu, Luana? Que Deus abençoe, minha querida. Luana Patrícia, Deus abençoe. Isso é tão gratificante, isso faz com que a gente realmente continue, sabe? Eu não ligo mais para a audiência, não. Só as pessoas que estão comigo diariamente, vocês que estão aí do outro lado, isso já me dá, me dá mais força para continuar, sabe? As pessoas que ajudam de qualquer maneira aqui o meu trabalho, só por vocês a gente continua fazendo esse trabalho firme e forte. Vocês merecem, tá? Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. A Sinira disse que viu hoje que o Bolsonaro já saiu. Sinira, toma cuidado com as notícias, porque a gente não tem esse tipo de notícia. E olha que as minhas fontes, elas são ligadas ao presidente Bolsonaro e não saiu absolutamente nada. Toma cuidado com algumas notícias que saem, principalmente em TikTok, em grupos de WhatsApp. Vocês têm que olhar, tá? Assim que sair a notícia, vocês vão lá no Google. Dá um Google. Ó, Bolsonaro saiu do hospital. Ou então coloca Bolsonaro e veja as últimas notícias. Eu não tenho notícia nenhuma, quer ver? Ó? Só se saiu agora. Vamos lá. Bolsonaro. Vou colocar aqui, ó. Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse saído do hospital, já estava em todas
as notícias, tá, pessoal? Já estava em todas as notícias. É tão fácil você saber se as coisas são verdades na internet. Só você dar um Google, tá? É só você dar um Google. Há 2 dias atrás, 24 horas, há 3 horas atrás. Deixa eu ver. Há um dia atrás. Vamos ver aqui as mais recentes. Pesquisando aqui para vocês recentemente, na última hora. Vamos ver aqui. Exames indicam melhora após cirurgia, diz boletim. Só tem isso aqui. Aqui, ó. Há 59 minutos. Bolsonaro tem melhora clínica. Eu vou jogar na tela para vocês. Pra vocês verem comigo. Ó. Vou aumentar aí, ó. Ó. Vê aí. Vê aí o que tá escrito aqui, há 59 minutos atrás. Bolsonaro tem melhora clínica, mas segue sem previsão de alta. Bolsonaro segue estável na UTI em jejum oral há 48 minutos. Então é impossível que Bolsonaro tenha saído do hospital, tá bom? Então essas notícias que saem, vocês têm que tomar muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Tem uns caras aí que são malandros para conseguir visualização e like, tá? Deixa eu ver aqui. Obrigado, meu querido Tenente Pereira. Foi o Paulo Correia, né? O seu nome. Você mandou lá. Obrigado, meu querido. Que Deus abençoe, tá? Já eu vou ler o nome de cada um que fez o Pix. Quando acabar a live, a gente lê, tá bom? Jardim Pôr do Sol, seja bem-vindo, minha linda, minha querida. Deus abençoe. Olha só, a Gladys regaçou agora, hein? Presenteou com 10 assinaturas do Direita no Brasil, Mário Robert. São 10 pessoas que ganharam aí de presente a assinatura aqui do canal. E eu peço para vocês que quando for acabar, vocês renovem, tá? A assinatura, principalmente quem não tem Pix, quem não pode doar Pix. Vocês entrem de membros aqui que vocês ajudam pra caramba. O link para se tornar membro do canal tá aí na descrição da live, tá? Tá na descrição da live. Só clicar e se tornar membro. R$ 1,99 por mês. Tem até outro. Tem outro aí, eu não sei se é de R$ 5,99 que eu coloquei. Mas é bem baratinho, sabe? Bem baratinho. Sinira disse só ver canais sérios. Obrigado, minha querida. É porque você deu uma passada, não é isso? Você tava lá no Zap, aí você deu uma passada nessa mentira aí, mas você passou direto. Entendi. Vamos lá. Que tiro foi esse, Gladys? Tenente Pereira. A Gladys é um anjo. Ajuda a gente aqui pra caramba. Que Deus abençoe, minha querida. Vamos lá. A Claudinha Malafaia também ajuda pra caramba, só que a Claudinha, neste momento, ela falou, ela até justificou que não pode doar. Claudinha Malafaia, no sábado, no último sábado, não, no sábado retrasado, ela foi assaltada, né, lá onde ela mora, e ela foi hospitalizada e perdeu tudo, perdeu o celular, perdeu documentos, o cara levou tudo, né, para comprar uma cervejinha, né, e agora ela precisa da nossa ajuda. Amanhã não estamos juntos, eu vou fazer uma campanha especial para Claudinha. Fica tranquila, minha amiga. Fica tranquila, a gente tá aqui para ajudar, tá bom? Vocês nos ajudam e a gente ajuda vocês quando vocês precisam, é assim que funciona. Procurador alerta para a má fama do Brasil no exterior após nova decisão de Moraes. Vocês viram que eu trouxe que o Moraes foi para cima da Espanha, né, do embaixador da Espanha, por causa do Eustáquio. Ele quer que a Espanha mande o Eustáquio de lá para cá. E como a Espanha não mandou, ele soltou, o faraó soltou um traficante, foi pego com 55 quilos, 53 ou 55 quilos de cocaína, tá? Um traficante espanhol, que era para ser extraditado. Ele fez o quê? Ele soltou no Brasil. É assim que funciona, tá? Esse sistema podre aí do nosso judiciário, infelizmente, tá? E aí tá aí, procurador alerta para a má fama do Brasil. Rapaz, Brasil já tá queimado faz tempo por causa desses caras. Por causa justamente desses caras que destrói a fama do nosso país, tá? Vou trazer um vídeo agora, pessoal, do Paulo Figueiredo, onde ele diz sobre o tiro no pé, que pode ser o fim de Moraes. Dá só uma olhada. Assim. Até quão mais esse cara vai envergonhar o Brasil? Quão mais ele vai destruir o ordenamento jurídico brasileiro? Qual o tamanho do estrago que as autoridades... Que o Alexandre já era, todo mundo já entendeu.
O quão mais estrago ele vai conseguir fazer na posição que está, essa aqui é a pergunta. Porque eu digo para vocês, ele não toma essas atitudes em relação à reciprocidade nos Estados Unidos, porque ele sabe que aqui a porrada já está sendo preparada e está sendo preparada forte. Vejam, outro caso que ele não tomou nenhuma atitude em relação às contas do Alan dos Santos no Truth Social. O Alan tá lá, postando na rede do Donald Trump à vontade, não acontece nada. Inclusive, eu não sei, a gente ainda tem um TR Code aqui para as pessoas baixarem o Truth Social, Bruno. Se tiver, bota na tela. Baixem o Truth Social. Eu tô lá, com dezenas de pessoas me seguindo, todas as notícias do Paulo Figueiredo Show, etc, etc. Tem aqui, ó, QR Code. Baixem o Truth Social, a rede do Donald Trump. Outra coisa, eu tô com a minha conta nova no X, nova, já tá aí há mais de um mês, com 150 mil seguidores, e até agora o Alexandre não bloqueou, não. Eu fiz essa conta para que o Alexandre a bloqueasse. Mas até agora não bloqueou. E por que o Alexandre não está vindo atrás de mim mais? Por que ele está fazendo de tudo para sequer me notificar no tal do processo do golpe? Vocês sabem que, segundo a imprensa, eu teria sido indiciado e denunciado no inquérito e no processo do golpe, junto com o Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto, General Mário, General Heleno, um monte de gente. Eu seria um dos 34 denunciados. E eu digo que, segundo a imprensa, eu teria sido denunciado. Eu digo assim porque eu só sei disso através de notícias de jornal. Tem 2 anos e meio que eu estou com todas as minhas contas bancárias no Brasil bloqueadas, que eu estou com minhas contas nas redes sociais bloqueadas, que eu estou com meu passaporte cancelado, e até hoje eu não recebi uma notificação formal sequer sobre esse inquérito ou sobre a suposta denúncia que haveria em meu desfavor no Supremo Tribunal Federal. Né? E eu sei mais ou menos das coisas pela imprensa, mas eu não posso ficar me informando por isso através do jornal, até porque os jornais são muito mentirosos, então não sei o que é verdade. Eu preciso ter acesso ao processo, e para isso eu preciso ser citado. Porém, segundo o que tem saído nos jornais, eu fui denunciado no inquérito do golpe. E qual é o processo que se faz quando uma pessoa é denunciada? Essa pessoa é notificada a apresentar uma resposta a essa denúncia. Então alguém te denuncia, diz, você cometeu um crime. E aí você vai lá e fala assim, olha, a justiça fala, ô fulano de tal, estão dizendo que você está cometendo um crime. E aí você é intimado a apresentar uma defesa. Aí você diz, tá? Então fala, esse aqui que estão acusando você, e você está intimado a dizer qual é a sua defesa para esse caso. Aí você fala, não cometi crime nenhum, etc, etc. Esse é o processo. E quando uma pessoa está no exterior, como é o meu caso, não tem problema nenhum. O Brasil tem acordo de cooperação com os Estados Unidos, que é o tal do EMILAT, o Acordo de Cooperação Multilateral Brasil e Estados Unidos. E o Brasil também tem a signatária da Convenção de Haia, que permite que seja enviada uma carta rogatória para que eu seja notificado. Não tem dificuldade nenhuma. É um procedimento extremamente comum. Eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, todo mundo que me acompanha aqui sabe disso, o Alexandre também sabe. Afinal, quando ele mandou cancelar meu passaporte, ele o fez justamente por eu estar nos Estados Unidos, então ele sabe. Eu já respondi a processo criminal aqui nos Estados Unidos. E eu compareci ao consulado brasileiro em Miami a cada 3 meses, mostrando meu endereço. O mesmo endereço no qual eu permaneço hoje. Inclusive, o estúdio do Paulo Figueiredo Show é neste endereço. Então, eles já têm tudo que eles precisam para me notificar. Inclusive, já recebi, recentemente, contei aqui para vocês, de outro processo, um processo tributário, fui notificado, os US Marshals vieram aqui na minha casa, me notificaram pessoalmente, tudo bonitinho. Então, esse é o processo. Só tem um probleminha, uma coisa chatinha, assim, ó. É que todo esse processo passa pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pega e faz mais ou menos isso que a Justiça Espanhola está olhando, falando assim, esse sujeito está dentro da nossa jurisdição. Nós não aceitamos perseguição política. Será que tem perseguição política nesse caso? Quando há, eles devolvem e dizem, não prosseguiremos. E é desse trâmite que o Alexandre está tentando fugir. Isso faz com que o Alexandre seja posto numa sinuca de bico. Porque se ele seguir a forma da lei para me notificar, ele tem que passar pelo Departamento de Justiça para o Trump e mostrar para as autoridades americanas o absurdo que é um jornalista que está sendo denunciado pelo crime de reportagem, que é o crime pelo qual, teoricamente, em tese, eu estaria sendo acusado. E esse absurdo, por sua vez, exporia toda a fraude, que é o processo inteiro da acusação de golpe pelo Bolsonaro. Por outro lado, se ele não seguir o trâmite legal, ele não tem como seguir adiante com o processo contra mim. E aí o que eles fizeram? O famoso jeitinho brasileiro, deram uma de João sem braço, ou Armless John, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. E eles foram criativos, como o Talhaferro gostava de receber ordem, né? E eles realizaram a minha citação por edital. Diz o que é isso? Que é uma notificação que você faz publicando um jornal de grande circulação, que só é válida quando a pessoa está em local incerto e não sabe, mesmo todo mundo sabendo exatamente onde é que eu estou. E se você der uma pesquisada no Google, você é capaz de achar meu endereço aqui, porque ele é razoavelmente público. O que nos levaria, né, ao questionamento. Como pode as pessoas que estão investigando a minha participação em um golpe de Estado não conseguirem descobrir sequer onde eu estou? Qual é o grau de competência dessas pessoas? Bom, é o mesmo pessoal que perdeu o prazo no processo do Oswaldo Eustáquio. Mas é claro que no final das contas não é incompetência, não é que elas não querem, não é que elas não sabem onde eu estou. Elas simplesmente não querem saber onde eu estou. Por isso que eles fizeram essa tal de citação do edital. Mas aí a gente tem que ver o que diz a lei, né? Porque está escrito na lei o que acontece nesse caso, o tal do artigo 366 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: se o acusado, citado por edital, como eles fizeram comigo, não comparecer nem constituir advogado, o que eu não fiz porque eu não fui notificado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Ou seja, se o citado por edital, que foi esse João sem braço que eles deram, não comparece e não constitui advogado, como é o meu caso, já que eu não fui notificado na forma da lei,
o processo ficaria suspenso. E a própria Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, que supostamente seriam quem estava me acusando, eles já haviam se manifestado dizendo para o Alexandre, olha, tem que suspender o processo. Só que o Alexandre, eu sempre digo, sangue nos olhos, desesperado, com raiva, falou assim, não vamos ouvir a PGR, não vamos seguir o texto da lei, vamos ser criativos. E aí ele mandou o meu processo e falou, já que ele não apresentou advogado, vamos nomear um defensor público e o defensor público que o defenda. E na cabeça dele, ele ia colocar um defensor público qualquer, que ia apresentar uma defesa meia boca, e ele ia me julgar sem eu jamais me defender e ia me condenar. Porém, para contragosto do Alexandre, apareceu um defensor público com pelo menos uma bola no saco, eu não conheço, não sei quem é, respondeu o óbvio. Diz a decisão, diz a manifestação do Ministério da Defensoria Pública em meu favor. E assim, neste sentido, a razão de ser da regra do artigo 316 do Código Penal, que é evitar o curso do processo em desfavor de quem não tenha ele comparecido, permite que o dispositivo seja aplicado em face do não comparecimento após a notificação para a resposta prévia, justamente para essa parte é importante, justamente para resguardar-se o denunciado do avanço processual sem que tenha conhecimento do feito. E aí vem a cereja. Se assim não ocorresse, Alexandre, se a gente não fizer isso, estar-se-ia a admitir o avanço do feito na ausência do denunciado, retirando-se dele a primeira oportunidade de defesa prévia ao recebimento da denúncia. Portanto, não há como prosseguir-se com a resposta se o denunciado, notificado por edital, deixou de comparecer ao processo. Essa Suprema Corte entende que, se tratando de réu ausente, citado por edital, não pode haver a retomada do curso do processo, mesmo após observado o artigo 366 do Código de Processo Penal, por conta da violação à garantia do devido processo legal. Não é o Paulo que está dizendo, não. Defensoria Pública da União. Considerando o direito do acusado ser ouvido e juízo e a necessidade de ciência sobre o conteúdo da acusação. E aí ele cita uma decisão do ministro Marco Aurélio. Continuam. No presente caso, mutatis mutandis, ou seja, mudando o que deve ser mudado, prosseguir-se com a resposta de denunciado notificado por edital, que não compareceu constituir o advogado de sua confiança, da mesma forma, representa dar curso ao processo na ausência do denunciado, que não tem ciência do conteúdo da acusação, retirando o direito de ser ouvido em juízo. Além disso, ausente o denunciado, fica a defesa impedida de prosseguir com a resposta, porque não tem meios de contatá-lo para elaborar sua defesa técnica. Prestem atenção no que é dito nessa parte aqui. Na prática, está-se a atribuir à Defensoria Pública da União a elaboração de defesa meramente formal, que não surge do contato com o denunciado e, portanto, não constitui verdadeira defesa. Alguma autoridade, pelo amor de Deus, bote a mão na consciência. Olha o que a Defensoria Pública está falando. Estão atribuindo à Defensoria Pública da União a elaboração de uma defesa meramente formal. A Defensoria Pública da União está dizendo que o processo do Alexandre é um circo meramente formal. Ou seja, que esse processo é um processo para inglês B, que é uma farsa. Que o processo do Alexandre é uma farsa. Não sou eu que estou dizendo. É a Defensoria Pública da União. Agora, como é que eu vou defender um cara que eu não tenho contato? Você quer que eu faça uma defesa meramente formal para você condenar o cara? Então esse cara já está condenado. Se alguém já está condenado, é porque o julgamento é uma farsa. Ademais, a apresentação de resposta pela Defensoria Pública da União, nas circunstâncias expostas, representaria pacitar a violação do devido processo legal, vulnerando-se o direito de defesa do réu, papel que, a toda evidência, não pode ser assumido pela instituição. Por tais razões, olha que loucura, nós da Defensoria Pública da União não vamos assumir esse papel ridículo. Papel que, a toda evidência, não pode ser assumido pela instituição. Alexandre, se você quiser violar, se você quiser abusar da sua autoridade, abusa pro lado de lá. Não mete a Defensoria Pública da União no meio. Por isso que a DPU, na linha do parecer ministerial, ou seja, fazendo o que disse que o Ministério Público era para fazer, vem requerer a imediata suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao denunciado, nos termos do Código de Processo Penal, antes da deliberação pelo recebimento da denúncia. Ou seja, é uma voadora de duas pernas da Defensoria Pública da União para cima do Alexandre. Porque eles estão dizendo que ele estava querendo que fosse apresentada uma defesa qualquer, uma farsa. E que a DPU violasse os meus direitos constitucionais. Eu falo para vocês, cara. Eu tô preparando a minha pipoquinha. Porque o bicho vai pegar pro lado desse cara. Não é de hoje que eu venho falando isso. Tem gente que duvida que a justiça ainda vai acontecer no Brasil. Eu não duvido. Principalmente não duvido da força do meu Deus. Olha, a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo. É melhor que se amarre uma pedra no pescoço e se jogue de um precipício. Porque a ira do Senhor... A Bíblia diz também que a vingança pertence a Deus. Pertence ao Senhor. Rapaz, a justiça, Deus é amor e é justiça. Olha só, o que pode acontecer com esse cara daqui pra frente? Olha, muitas coisas vão rolar, hein? Olha só esse tiro de canhão aqui que a Gladys Santos deu agora. Gladys Santos Bolsonaro, gostei.
Gostei, hein, Gladys? Ficou bonitão o seu nome aí, hein? Gladys Santos Bolsonaro. Coloca isso aí